Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação, entre outras, sempre interessantes, que a SBPA nos oferece nesse formato online, né? Eu, me apresentando, sou Marfisa Reis, e hoje aqui, com muito prazer, eu estou aqui como anfitriã e mediadora para receber a nossa querida colega Liliana Waba e a todos vocês, né? Esse Cineclube Jung em Cine, ele acontece mensalmente na última segunda-feira e sempre presentes as organizadoras desse evento. Eu, aqui no Rio de Janeiro, Ana Sueli Vieira, em Salvador, Denise Jorge, em Jacareí, São Paulo, né? Maria Cristina Marrei, em São Paulo, e a Sueli em Guirá, em Niterói. Nós estamos aqui desde setembro de 2021. É, nós já vamos fazer 2 anos, Sueli. Vamos brindar, né? Pois vale ressaltar sempre o potencial da arte cinematográfica como ampliação de consciência, não é? Aqui são apresentadas leituras simbólicas de variados filmes, com foco sempre na psicologia analítica de Jung. Como a arte reflete a vida, não é? E há mais de um século, imagens vem revolucionando a nossa maneira de ver a vida. Mas aqui cada apresentador, ele aqui nos mostra a sua leitura peculiar, porque aí eu cito a lembrança da citação do Campbell, que diz: a arte lhe fala sobre o que é possível dentro de você. Fecha aspas, né? Então, desse modo, após a apresentação, nós convidamos a todos para uma troca de olhares sobre essa película. E essa troca ela tem sido muito interessante. E nós estamos aqui abertos a ouvir, mas vocês também podem deixar perguntas e comentários no chat. Porque essa é a grande vantagem do cinema, né? É ser uma arte para grandes públicos. E mais do que uma forma de entretenimento, ela promove reflexão, que é isso que a gente quer aqui, né? E temos refletido sobre temas importantes, assim como a busca do sentido da vida, relações de amor e traição, elaboração do luto e a passagem do tempo, como mostrado nos filmes aqui Drive My Car, A Última Nota, Truman, Vida e Arte de George O'Keeffe. Também foram apresentadas crises familiares e conjugais, crise da adolescência e da meia-idade, com o filme Deus da Carnificina. O icônico Blade Runner também passou aqui, levantando a questão intrigante, né? Que é o que realmente distingue o humano de um androide. Nós também mostramos aqui a ficção. Mas mostramos aqui também a fixação redutivista do sintoma pelo olhar do curador, ao ignorar o ser humano que sofre através do filme Baile das Loucas, né? Então, estes, entre outras importantes películas que apareceram por aqui, né? E hoje nós temos mais um filmaço, que é O Milagre. É um drama irlandês de 2022, direção do chileno Sebastián Lelio. E quem vai nos dar a honra com sua presença é a querida colega Liliana Waba. Vou apresentar um pouco, né? Falar um pouco sobre ela, que é psicóloga, membro analista da SBPA, professora doutora da PUC de São Paulo, pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, é membro da Academia Paulista de Psicologia e, com sua larga experiência e competência, e eu sugiro que aproveitemos disso no segundo tempo, né?
porque em suas pesquisas ela tem se ocupado com temas que eu acho que tem muito a ver com esse filme, temas como a cultura contemporânea, abordando preconceitos, totalitarismo e intolerância, a sombra e os complexos culturais, a adolescência e a vulnerabilidade social, a criatividade e a arte como resiliência perante traumas individuais, familiares e coletivos, a medicina e a relação médico-paciente, né? Escreveu inúmeros artigos sobre psicologia analítica, capítulos de livros e crônicas, e vários artigos também na revista Jungiana. Esses eu li todas, porque estávamos juntas, né, Liliana, no conselho editorial por vários Sim. anos, né? Convivência muito agradável. E publicou o livro, um belo livro, Camille Claudel, Criação e Loucura. Também Relação Médico-Paciente, É Proibido Amar. Coautoria em livros sobre grafite, criatividade, psicologia analítica, reeducação cognitiva. Quer dizer, poderíamos ficar aqui falando muito sobre essa rica experiência da nossa colega, mas, Liliana, queremos te ouvir, né? E a palavra é sua. Passo para você. Muito obrigada por este convite. A honra é minha de participar desse empreendimento de vocês, tão bem-sucedido, que une realmente estética, criatividade e psicologia analítica com tantos, você mesma mencionou, tantos filmes, né, atuais, relevantes ou clássicos que foram debatidos e apresentados. Vou iniciar, então, com um PowerPoint que depois eu retiro da tela e aí passa só a leitura de um texto e fala e conversa com vocês. O PowerPoint é para situar o, o contexto do filme, mais do que o filme que vocês já assistiram, mas situar o contexto, que é muito importante compreender tudo que envolve, que está mencionado por essa escritora irlandesa, a partir da qual se adaptou o filme do romance dela. Então, começo aqui com o milagre, não é? Então, já foi dito, dirigido por Sebastião Lelio, protagonizado Florence Pugh, não é? É adaptado do romance de Wonder, da escritora irlandesa Emma Donoghue. Ela escreveu que se passa na Irlanda, não somente porque é o lar dela, mas porque desde a Grande Fome de 1840 podemos nos definir como um povo que tem intimidade com a fome. A cena de um dos primeiros momentos que as duas protagonistas se encontram, que, claro, não, os efeitos da fotografia são maravilhosos, essa luz e sombra, às vezes lembra quadros do Rembrandt, não é? Wonder, se nós traduzirmos, talvez não seja exatamente milagre, é um assombro, é uma maravilha. E essa história ocorre na Irlanda em 1862, depois de uma guerra que é mencionada, que é a Guerra da Crimeia, aquela, né, de 1853, quer dizer, nós estamos agora com outra, que envolveu a Inglaterra e o episódio que se chamou A Fome, da batata irlandesa. E se refere ainda a um episódio, claro, o filme é um romance, mas tem como pano de fundo fatos da história reais. As garotas jejuadoras da Europa
entre o fim de 1800 e começo de 1900. Essa uma foto é a primeira guerra que foi fotografada, a Guerra da Crimeia, e se vê a enfermeira ali cuidando, que também é outro contexto importante. Quer dizer, a Turquia declarou guerra à Rússia, que tinha ocupado a península da Crimeia. Os ingleses e os franceses se aliaram aos turcos. Foi uma guerra sangrenta, como infelizmente costumam ser, e não só morreram em combate, como os soldados morriam em decorrência de ferimentos e de doenças, cólera, infecções. O exército britânico, vocês veem que ali a enfermeira é inglesa, perdeu mais de 20 mil homens, muitos devido à infecção, cólera ativa. Nesse momento surge uma figura da história, Florence Nightingale, uma enfermeira que também era uma estudiosa de matemática e de física, e ela aplicou métodos estatísticos para compreender as curvas de infecções. Ela ganhou uma proeminência pela dedicação, e ela é retratada como a lâmpada que ela ia à noite examinar os soldados, e é a precursora da enfermagem moderna, instaurando métodos de higiene, de saneamento, que diminuíram drasticamente a mortalidade. Com as curvas dela, ela mostrava quando se aplicava nas enfermarias de campo, saneamento, e depois também higiene de esgotos, não é? Ela treinava as suas enfermeiras, que eram conhecidas como as enfermeiras de Nightingale. Ou seja, esta Elizabeth, que é uma enfermeira inglesa e que participou da Guerra da Crimeia, seria uma dessas enfermeiras. Florence Nightingale, vocês veem ela aqui, e era assim mesmo, uma dedicação incrível. A Grande Fome, 1845, 1849, ou seja, antes dos eventos do filme, foi um período de Gortamor, que provocou migrações em massa até 1852. A população da Irlanda se reduziu entre 20% e 25%. A fome provocou morte de mais de 1 milhão de pessoas e forçou muitas migrações. Uma das causas foi exatamente, além de outras econômicas, pobreza, foi a contaminação das batatas por uma doença, e essa população se alimentava de batatas. Então, vocês lembram que no filme tem várias menções. Essa é um retrato de uma família de 1845 ou 1849 na Irlanda. Vocês lembram que a família do Will morreu dentro de casa, de fome, e ele tem essa culpa porque ele foi para a Inglaterra e as famílias não tinham o que comer, não tinha quem ajudá-las, e ficavam em casa e morriam, famílias inteiras. Então, quando Elizabeth está no cemitério com as cruzes, se refere a essas mortes. Outra pano de fundo são as meninas enjoadoras, são histórias de anorexia, e eram celebridades na Europa. Elas eram vistas seja como uma anomalia médica ou escolhidas por Deus, e foram alvo de investigações, como no filme, justamente para apurar se era fraude, se era legítima, se elas conseguiam viver comendo nada ou quase nada. E aqui uma frase do Guy Debord, que me parece bem oportuna, que a unidade da miséria se esconde sob as exposições espetaculares. A sociedade de espetáculo vem muito depois, mas aquilo era um espetáculo da igreja, não é?
Um dos casos famosos, teve vários, foi de uma menina terrível, Sarah Jacob, nos anos 1860, no país de Gales, ou seja, tudo ali em volta. Ficou doente aos 9 e permaneceu na cama sem comer. Parece que era uma maneira não ter que trabalhar. Uma menina que trabalhava desde os 7 anos no campo, 9 anos, duramente. Então, ela ficou doente, ficou na cama. Os pais anunciaram publicamente que a filha não comia, ficou 2 anos sem comer, aparentemente, e aí tinha visitas e benefícios. Foram enviadas 6 enfermeiras para observação, e depois de 5 dias, ela morreu com 12 anos. Os pais foram condenados por homicídio culposo. Vocês veem, lembram que no final do filme, o relato da Jenny, ela lê o jornal e vai falando, ela é um narrador da história, como tem nos livros, que tem um narrador, a terceira pessoa ali, que ela diz que ninguém foi culpado. No caso dessa menina, tem publicado nos jornais da época, a menina está definhando e vai morrer. As últimas horas da menina de Gales, jejuadora. Esta é a cena do filme em que Jenny lê o jornal, em que justamente naquele jornal da época se tratava do caso da menina jejuadora, e nós vemos a Anne já em cadeira, muito fraca, com o médico e a freira, e a Elizabeth de pé, acompanhando. Anorexia e fé. Ao longo da história, há surtos de mulheres que paravam de comer. Na Idade Média, numa época da Idade Média, isso não era visto como algo bem quisto pela religião. Mas entre os séculos 13 e 17, o jejum se relacionava à santidade, a uma elevação do espírito. Assim, tem jejuns prolongados das santas, que se opunham ao casamento arranjado, permanecendo virgens. Era a anorexia sagrada. Vocês veem aqui já uma história do feminismo. Muitas mulheres que não queriam ser casadas à força, então elas escolhiam outro caminho de rebelião, e um dos caminhos era, além de ter um chamado religioso, mas também era uma fuga de uma condição social. Uma das santas famosas foi Catarina de Siena, no século XIV, que aos 7 anos já recusava alimentos e na adolescência se alimentava de pão e ervas. Ela ingressou na ordem dos dominicanos, das dominicanas, e chegou a ser conselheira do Papa Gregório IX. No final da vida, parou de comer e faleceu com 33 anos. Então, Catarina de Siena aparece no filme. Anne admira Catarina de Siena, que era uma santa e anoréxica. Uma escultura de Catarina de Siena. Aí damos um pulo para a modernidade, infelizmente. Esse modelo israelense, Hila Elmalit, que faleceu em 2007 devido à anorexia. Quer dizer, são diversas variantes que podemos explorar do que acontece nessas mulheres, qual que o imaginário, né? Um é religioso, o outro é moda, estética, imposição, mas tudo negação do corpo, de qualquer maneira, não? E o último slide aqui, a fala do filme, esse é o momento que vocês lembram que foi quando a Anne desfalece depois de ir até o poço sagrado, que ela quer mostrar para o Will,
porque é uma história daquele povoado com aquele poço. E nós não somos nada sem histórias. Por isso, o convidamos a acreditar nesta. Estamos em 1862. Bem. Anorexia. Pelo DSM, a anorexia nervosa é mais comum em meninas adolescentes e jovens adultas, há um caso para cada 10 em meninos. A idade tendia a incidir entre 15 e 19 e cada vez mais, infelizmente, tem atingido meninas mais jovens. O sintoma prevalente é a baixa massa corporal, o peso abaixo da média. Psicologicamente, há um medo intenso de ganhar peso, a imagem corporal é deturpada e comportamentos compulsivos para perder peso que variam desde severas restrições calóricas, purga, atividade física excessiva. Hoje em dia, o DSM-5 não menciona mais a amenorreia, o assustar da menstruação, como critério diagnóstico, primeiro porque também atinge meninos e também porque, às vezes, a menstruação pode permanecer. Bom, restrição exagerada, dos transtornos psiquiátricos tem um maior índice de mortalidade, como vemos no filme, devido às sequelas médicas gastrointestinais, cardíacas, pulmonares, musculoesqueléticas, neurológicas, dermatológicas. Atualmente existe a imposição dos padrões de beleza, e em outras épocas havia uma imposição religiosa. Em ambas imposições, nega-se o corpo e a mulher. No caso dos homens, há também uma negação do corpo. Mas na época das jejuadoras santas, os homens também, que se flagelavam por santidade, usavam mais o flagelo físico e as mulheres tendiam a usar mais o jejum. Na clínica da psicologia analítica, identificam-se padrões de distúrbio matriarcal e patriarcal, complexos parentais e culturais. A trama, rapidamente, temos os personagens, os juízes, que são compostos pelo padre Tadeus, o Dr. McBrady, um morador local, Sim Ryan, o proprietário de terras John Flynn, e o baronete Sir Otway. Esses são os juízes ali que querem determinar, nós vemos que não querem, não? Mas estão lá, como diria para inglês ver, que aí eles estavam... e vocês veem que no filme tem uma rixa entre Irlanda e Inglaterra, não é? Tem a freira e a família, o pai e a mãe, Anne, de 11 anos, e Kitty, que está ali, que parece uma ajudante, às vezes parece uma parente, nós não sabemos bem, mas Kitty está ali, ajudando na casa dos O'Donnell. E Will, o jornalista, e Elizabeth, que depois vai ser chamada pela Anne de Lib. É importante como que o nome aparece. No final do filme, eu já falo a fala do final do filme, é muito tocante, porque a frase é mais ou menos essa, né? Por todo o império, há crianças deixadas que morrem de fome, deixadas sem cuidado. É um mundo demasiadamente triste que não vê um milagre em cada criança comum. Pungente e tocante, porque, infelizmente, nós vivemos a fome também. Quando nós achávamos que no Brasil não ia haver mais crianças com fome subnutridas,
Então, é uma realidade lá naquele contexto, com tudo o que aconteceu, e infelizmente em tantos lugares do mundo que nos atingiu novamente também. Voltando ao filme, ele começa de uma maneira muito metalinguagem, narrador de narrador, é o estúdio. E quem apresenta a história é a Kitty, que vai narrar, e começa com essa fala. Vou apresentar personagens que acreditam em suas histórias com total devoção. Nós não somos nada sem histórias. Ou seja, nossas histórias, né? Nossas narrativas. A psicologia é feita de narrativas, de histórias, contadas, recontadas, reelaboradas. Tá? O próprio Freud era um narrador. Antes dos eventos do filme, então, Elizabeth era enfermeira de guerra, o que se soma à sua tragédia pessoal. Retomando o filme bem rapidamente, nós vemos logo depois da cena do estúdio, ela está comendo no navio. Vai ter muita cena dela comendo. Depois, ela chega na chuva, e tem uma cena com o carroceiro que vão falar da fome. A chuva também é importante, ela chega na chuva. O tempo inteiro ela tem um vestido azul. E diante do comitê, ela vai chamada a vigiar 14 dias, revezando com a freira, que a menina Anne, que fez 11 anos, logo depois de fazer 11 anos, faz 4 meses que ela não se alimenta, supostamente. E já no começo, o médico caminhando explica a sua teoria. Essa cena mostra Elizabeth com vestido azul, contra o céu azul, aquela foto deslumbrante, e o interior da casa, ela vai entrando, é escuro. Se apresentam a família, tem a visitante e uma caixa de doação. Elizabeth fala com a mãe que se nega a levar a filha ao hospital. Anne, logo que Elizabeth entra no quarto, ela está rezando e diz que se alimenta do maná do céu, que ela não precisa comer. Liv, vamos chamá-la de Elizabeth ainda, acha a vida retrógrada, a vila retrógrada, e o dono da taverna a critica dela, tá falando isso deles, fala, e vocês que tiveram uma guerra, hein? E já se vê que ela tem um ritual pessoal, ou seja, ela tem a dor pessoal dela, né? Os sapatinhos de um bebê ainda não é, você já percebe que ela perdeu um bebê, e o que ela toma é láudano e a gota de sangue que ela e depois ela entra no estado de torpor assim. Outra cena que chama atenção é a foto daquele menino, que a mãe diz que é um anjo, que ela pintou os olhos, muito estranho, aquele olhar fixo, rígido, que já nos dá uma pista, não? Esse menino, que é o irmão que foi levado para ser anjo. A roupa delas, a Anne tem um vestido amarelo, sempre uma roupa amarela, e a Líbia azul. O amarelo e azul, vamos falar um pouco disso e ver o que vocês acham também. Então, a Elizabeth procura comida, Anne junta imagens de santas e fala da qualidade de cada, ela prefere Santa Catarina, que foi casada com Jesus. Na junta, o padre vai falar de uma força vital e o médico está lá com as teorias do magnetismo e do prana vital, querendo provar alguma coisa. Elizabeth come. Em diversas cenas, ela está comendo. Mas vocês notaram que ela come sem prazer. Ela come como uma obrigação de estar viva. Ela se contrapõe como um desafio. Eu estou viva, eu estou comendo. Mas não tem sabor, né? Também
outro sinal de trauma. Quer dizer, ela seria uma contraparte de uma anoréxica que se obriga a comer. Anoréxica pela depressão. O Will, então, se apresenta como jornalista, que é dessa vila e que tinha ido para Londres. Ele quer entrevistar a menina ou a enfermeira. E Kitty, de novo, aquela narradora, fala de novo no filme que são necessárias histórias. Então, tem a cena delas duas, quando a Elizabeth dá a mão, a Anne deitada, mostrando já o encontro, e Elizabeth encontra a mecha de cabelo escondido, e elas vão escolher os nomes. Ali, elas escolhem nomes. Mas essa escolha de nomes, a Anne gosta de Nan, e como que surge Lib? Porque vocês lembram, a Anne pergunta para ela sobre a família, e a Elizabeth diz que ela não tem família e se cala. E logo depois que ela vê o sofrimento da menina, que diz a tristeza é a escada de Deus, então, essa expiação, e fala de queimar no purgatório e no inferno, isso toca profundamente Elizabeth, que ainda não entende de onde vem, que depois vai se revelar. E vai finalmente dizer, então, se você quiser, pode me chamar de Lib, que minha mãe me chamava de Lib. Ela também é uma órfã. Anne vai perguntar sobre a guerra, e Elizabeth diz que no final da vida as pessoas contam suas histórias. Olha a repetição da história, não é? As histórias de vida. Quando Elizabeth proíbe o contato dos pais e a mãe protesta que o beijo é sagrado, é o momento que a garota vai definhar, não é? Que a mãe passava comida pela boca. O Will acha que a menina é farsante, Elizabeth diz que não, que ela está convencida e que Anne é sincera. Ela, nesse momento, ela está rezando, perde um dente de fraqueza e ela reza uma fala e diz ungida e manchada por seu precioso sangue, casamento de Cristo, não é? A Elizabeth fica sabendo por uma senhora a mulher do taverneiro, a senhora Byrne, não tenho certeza, sobre a família de Will que morreu de fome. E quando ela fala isso para ele, ele não responde, e eles têm uma relação erótica, sexual, não é? De desespero. Tá? Os dois se unem naquele erotismo, os dois com trauma, né? Encontrando um apoio um com o outro. E ela, então, conta do bebezinho de 3 meses que morreu 3 semanas, a bebezinha de 3 semanas. Anne diz que precisa repetir a reza 33 vezes. 3 é um número precioso e 33 é a idade de Cristo quando morreu. E 3 semanas é o bebê que morreu. Se junta ali, não é? Um sentido do trauma que perpassa todos eles de uma busca de salvação. Quando Elizabeth diz para a mãe que a menina está fraca, que ela pode morrer, a mãe endurece totalmente. Ela tinha os momentos que você vê uma ternura pela filha, ela endurece e ela se conforma que a filha irá para o céu, né? O médico, por sua vez, tem seu luto e quer provar a teoria que o sol é energia, e ele nega o estado de Anne e ainda dá uma bronca a Elizabeth que não deve diagnosticar. Ela escreve no diário assassinato gradual e o Will também diz que vai publicar um artigo sobre um assassinato consentido. Bom, tem aquele momento que Elizabeth quer alimentar a força com a sonda, se arrepende e diz: vou ficar com você. E antes dela se prostrar totalmente, é a cena em que Anne vai levar os dois para o poço sagrado, que ela quer mostrar para o Will, porque é um lugar
deles, da memória deles, onde os panos estão ali para aliviar as dores, a dor. Então, ela desmaia e está na cama, o Will lhe dá aquele cartãozinho do passarinho na gaiola, e ela dentro, fora, dentro, fora. E quando Elizabeth diz para Anne que ela só viveu porque a mãe alimentava, ela diz que é um segredo sagrado e que era maná. E ali ela confessa que ela tem um jejum, uma alma que deve ser liberada e eu preciso salvá-lo das chamas do inferno. Olha os chamas aí que vai aparecer no final do filme. Quando ela quer contar para aquele júri de patriarcal perverso, não é? Aí o patriarcal perverso nas várias instâncias não levam em consideração, perguntam para a freira, que é honesta, ela diz, você viu ela alimentando? Ela diz, eu não vi, mas ela também sabe, ela não tem coragem, ou depois ela fica feliz que a menina foi levada, não é? E ali Elizabeth parece resignar-se e diz: eu vou cuidar dela até morrer, porque ela está morrendo. E quando ela tenta falar para a mãe, volta a dar o beijo, nem fala, volte a alimentá-la, né? E também a gaiola e o pássaro, ela é alimentada como um passarinho. A mãe diz que a filha foi escolhida. Elizabeth, num diálogo pungente, tenta dizer: eu também sei o que é perder um filho, mas a mãe fala que é a salvação e os filhos dela vão para o céu. Antes ela tenha dito que o filho foi escolhido e seria um anjo. Quando ela pede ajuda a Will, ele primeiro ele diz: não, você não entende a mentalidade desse povo. Ela insiste que eles não querem a filha, que estão matando, e que ela pode ter uma nova história, uma nova vida. Para nós, é o que nós entendemos por resiliência, não é? E recontar isso, recontar a narrativa, ele teme serem punidos e nós sabemos lá depois que é o que vai acontecer, que ele vai levar a menina e os dois irão para Sydney, na Austrália. Aí tem aquele momento de nós entendemos como uma verdadeira imaginação ativa. Marion Garpas falaria de imaginação corpoativa, porque a Elizabeth, que é Lib agora, diz que ela vai morrer e vai nascer Nan, como uma menina de 9 anos. Ela fala, Ana vai morrer e Nan vai sobreviver. Na idade do trauma, 9 anos. O incesto se deu quando ela tinha 9 anos. Então, ela vai viver como Nan. Leva o poço sagrado, se despede, quando Nan parece que desfalece, morre, né? Morte e renascimento, é um belíssimo símbolo de morte e renascimento, e pergunta, eu sou a Nan? Segue-se um incêndio, elas vão para a Austrália. Tem uma cena que ela vai caminhando pelas ruas de Dublin com aquela carne, os açougues, carne carnificina, não? Mas carne também é cru, é alimento. E o filme acaba com a Kitty lendo o jornal, que ninguém será punido. E a última cena que ela só fala dentro, fora, dentro, fora. Bom, discutindo agora algumas cenas e uma análise. Claro que é um filme sobre trauma, luto, vínculo e recuperação. Encontro de pessoas que sofreram traumas profundos e que, talvez somente com o apoio de uma alteridade, de alguém que, ainda tendo sofrido esse trauma, está disponível, porque
Lib era uma enfermeira e ela tinha ou ela seja como uma reação àquilo que ela viveu, salvar vidas ou ajudar pessoas doentes, e ela, claro, que cria uma relação materna, uma boa mãe. Ela representaria um complexo materno ali de regenerador, ou a cura do complexo materno tão ferido e primitivo e assassino. O poço sagrado é o poço das dores, claro, e uma das primeiras cenas que Elizabeth vai dizer: cada corpo é repositório de segredos. Não é? Na primeira cena do encontro entre as duas, já tem uma contraposição entre fé e ciência. Porque, se vocês lembrarem, o filme todo está contrapondo fé e ciências, mas é uma fé defensiva, não é? É uma fé daquele patriarcado rígido, maléfico. Entretanto, ainda que carregada pela culpa, a garota, ela tem uma fé. Ela tem uma fé, mas ela também está querendo salvar o irmão do inferno. Ela introjetou algo. Mas a fé e a ciência está naquela cena que nós vemos. A Anne tem um altar iluminado, então o quarto escuro e o altar fica iluminado com aquelas cores vermelhas de Cristo no fundo, uma vela. E em seguida nós vemos a Anne escrevendo no caderno. A Anne é uma cientista, é uma enfermeira que segue os ensinamentos de Florence Nightingale. Então ela sabe, inclusive ela discute com o médico. E o médico, numa cena, diz: você não está aqui para falar de medicina, você está aqui para observar. Mas, então, naquela escrita, e a Elizabeth é ateia. Então, ela está num ambiente profundamente religioso que a choca pela religiosidade defensiva. Existe o ritual do luto, o tempo inteiro. Um ritual de luto na garota via elevação espiritual e autoflagelação, sim, e o ritual de Elizabeth, que toma aquele vidrinho que é láudano. Láudano é uma tintura de ópio que, durante o século XIX, essa droga era prescrita como analgésico ou para ajudar no sono, e dá esse estado de sono, de fantasia, em que ela se conecta com a perda daquele bebê, com os sapatinhos que ela guardou. O que é o sangue, né? Vamos pensar juntos depois, o sangue. É o sangue de Cristo, o que é esse sangue que ela experimenta? O sangue da dor, porque tudo faz parte do ritual dela. Quer dizer, ela está procurando dolorosamente processar esse luto. Mas ele volta daquele modo atormentado, e que tem essa fuga da fantasia que ela dorme, ela sonha. Tal. Nisso, vamos pensar nos olhos. Que olhar é o olhar do superego e da culpa, que está muito bem mostrado assim nos olhos pintados daquele garoto que morreu. A mãe perdeu o filho e pintou os olhos de uma maneira que se transforma numa figura estranhíssima, fantasmagórica. Quer dizer, ali mostra o poder de uma religião defensiva e repressora. Não é uma religiosidade como nós entendemos uma religião de espiritualidade. Aqueles olhos são os olhos carregados de superego,
de introjeção de uma religião super egóica que também é psicopática. Essas cores dos vestidos amarelo e azul talvez contrapõem uma iluminação, uma pureza com um azul, quem sabe, de um espírito do ânimos, inteligência e também uma espiritualidade negada em Elizabeth, que é ateia, e que no final eu acho que ela se toca pela, pela menina. As duas, uma fica mais pragmática e a outra fica um pouco mais espiritualizada. Ah, pensem um pouco, vou lançar isso para vocês, na roupa azul e amarelo, e naquela última cena, que elas já estão na Austrália, em Sydney. Vocês lembram as cores? Quem lembra? Vermelha, né? Da menina. É vermelha da menina. O dela, não me lembro, ele preto e ela, eu acho, não era mais azul, não, né? Era verde, Hã? verde. Verde. Um Ah, vestido xadrez verde. e a menina de vermelho e ele de preto. Ele de preto, é. Ele de preto está lá, né, como fazendo parte daquela sociedade ou vestindo luto. Talvez agora vocês me fizeram pensar em outra coisa, que ele nunca assumiu o luto, né? Quem sabe ele assume o luto. É, legal. Falar bem outras ideias. Santa Catarina, quando aparece Santa Catarina, vamos retomar o verde e o vermelho. Aliás, eu vou deixar vocês falarem do verde e do vermelho. É claro que ali já dá essa identificação. Vejam, o médico tem uma teoria, o padre lá não parece ter teoria, ele parece oportunista. Teoria vem em grego, etimologia, significa um modo de ver e apreender o mundo. As teorias mudam. A ciência não é fixa, as teorias mudam. Essas teorias do elan vital eram teorias. Até Jung conhecia e usava algumas delas, o elan vital. Entretanto, aqui são aplicadas de um modo sádico e psicopático pelo médico. Esse olhar fixo exaltado do superego parece que perpassa todo aquele grupo ali. E o que, que vai acontecer com uma menina sensível que introjeta? É muito o que acontece com as anoréxicas. Já na narrativa, nós vemos Will, que é um jornalista, e a narradora Kitty, que traz uma narração mais subjetiva. Mas o sentido da história narrada é um fio condutor, não é? A história da vida de cada um, a história coletiva do Will, a história do testemunho da cidade, que é a Kitty. Anne nos mostra uma melancolia, uma depressão aliada à culpa. Ela quer salvar alguém de queimar no pecado e ela própria se sente pecadora. Agora, o complexo materno ali se junta a um complexo sexual do incesto, trauma do incesto, e religioso. Marion Woodman já escreveu sobre isso. Já mostrou como complexo sexual e complexo religioso se associam, e o materno e o paterno, matriarcal e patriarcal, ambos, nos quadros de distúrbios alimentares, principalmente na anorexia. E vejam bem, Freud associava anorexia à melancolia. Vou ler um trechinho do Freud, no manuscrito G, que ele retoma em Luto e Melancolia. A neurose nutricional
paralela à melancolia é a anorexia. A famosa anorexia nervosa das moças jovens, segundo me parece, depois de cuidadosa observação, é uma melancolia em que a sexualidade não se desenvolveu. Eu vou retomar isso. A paciente afirma que não se alimenta simplesmente porque não tem nenhum apetite, não há qualquer outro motivo. Perda de apetite em termos sexuais, perda da libido. Portanto, não seria muito errado partir da ideia de que a melancolia consiste em luto por perda da libido e anorexia. Interessante retomar essa noção, porque claro que a sexualidade não se desenvolveu. Essa menina foi abusada. Ela não teve uma iniciação à sexualidade. Ela teve um defloramento abusivo, o sangue que escorreu. Ela realmente, tanto que ela vai reprimir totalmente qualquer sexualidade. Mas, mas, abro um parêntese. Talvez a culpa dela também seja decorrente de que nessas brincadeiras com o irmão ela gostava, se sentia amada. Mas não podemos dizer que é uma sexualidade de uma mulher, mas é aquele apego. Ela pode ter sentido o pecado do apego junto com o defloramento e o corpo e se sentir culpada e por isso o irmão está queimando no inferno. Então, tudo essa culpa é importantíssima para compreender e nos ajuda, talvez, a compreender outros quadros culposos anoréxicos. Na reza, ela repete ungida e manchada por seu precioso sangue. O símbolo do sangue que está lá no dedo da Elizabeth. Para Anne, é a união com Cristo e uma ressignificação da defloração, talvez. Porque quando ela fala da ungida pelo seu sangue, é lá quando o dente cai. Sim, amor em dobro, o irmão abusador. Amor em dobro, 2 vezes, porque é o amor do incesto. E ela introjeta isso. E a família era conivente, claro, porque incesto entre irmãos é... Quem, onde que ocorre incesto entre irmãos? Os reis, não? Reis, família. Então, incesto entre irmãos era provavelmente visto um casamento sagrado mesmo, um amor em dobro. Para Lib, seria claro, as escarras, a automutilação, ela é frequente em mulheres que sofrem. Não, de algum jeito, ela não chega a se provocar escarras no corpo, mas está o tempo inteiro furando o dedo, não? E sai o sangue. Seria também um símbolo de uma união mística inconsciente de uma mente ateia que está querendo dar um significado para a dor do sacrifício de Cristo? Alguém que nega a religião? Não sei, está em aberto. Em todo caso, que é evidente que os 3 personagens, mas principalmente as 2, são unidas por um trauma inconsciente e que ambas buscam uma redenção via dor. Vejam que tem a cena de quando Will vai ver Anne, esta lhe pergunta da esfinge, e ele então lhe dá aquele brinquedinho, cartãozinho do pássaro na gaiola. E ela, a menina pergunta, ele está livre ou está preso? E se vocês lembrarem, ele responde, você decide. Uma resposta quase que de um terapeuta, não? Você decide se você permanece preso ou se você vai livre. Mas é óbvio que nós sabemos que não é o ego quem decide, né? E toda essa
psicodinâmica inconsciente. Então, você não vai dizer para o teu paciente, você decide, mas vai trazer aqueles símbolos, aquilo para aflorar a consciência e aí sim poder se fazer uma decisão. Naquele momento, ela não podia decidir porque ela estava imersa no incesto materno, não mais com a irmã. Já vamos falar do incesto segundo Jung, não é? Então, qual que é o enigma a decifrar da esfinge? É o enigma do trauma. A gaiola é o aprisionamento na culpa e na superstição religiosa. Um complexo materno mortífero de uma mãe enlutada pelo filho que rejeita a filha e a prefere morta como anjo, sem tolerar que se torne mulher. Porque se ela se tornasse mulher, ia trair a memória do irmão. Então, a mãe está com o irmão. Esse complexo materno se alia a um complexo religioso. E, se vocês veem, a defesa psicopática irrompe quando o ritual é interrompido e quebra o incesto. Porque a mãe mantinha a menina viva com aquele beijo lá e, claro, que se aproveitava oportunisticamente das visitas, da caixinha de doações, e o padre local também, e todo mundo. Mas, quando se quebra o incesto, que Elizabeth separa a mãe, entra uma defesa psicopática dessa mãe, que se nega a voltar a alimentar a filha. Quer dizer, nesse momento, ela prefere que ela morra mesmo. O casal parental é conivente nesse complexo familiar e grupal, e o pai, como muitos pais patriarcais, está ali alheio, mas também não é meu, isso não tem a ver comigo. Né? Ela pediu para não insistir, é como se ele dissesse, é assim. Um pai que não tem o will e representa o pai que também resgata, não? O pai que resgata e que resgata a culpa pelo trauma que ele abandonou a família dele. O médico, que também é enlutado, reage defensivamente com essa prepotência. Outra defesa psicopática. Aqui há uma crítica à religião e à ciência, usadas com poder dogmatismo, e eu acrescento psicopatia. Psicopatia, porque ela fala, é uma morte assistida. O segredo revelado, o que é? O pecado de Anne devido à morte do irmão, pelo qual a mãe é culpada. Esse amor em dobro do incesto. Casaram-se à noite e ele adoeceu porque foi punido, e a mãe, que a culpa, faz com que ela introjete essa culpa. Eu preciso salvá-lo das chamas do inferno. Como? Nós vimos como, não é? Essa é a terrível culpa matriarcal. O objeto do corpo, que Júlia Kristeva nos mostra tão bem. É uma negação desse corpo que se torna objeto, a nojo ou repulsa ao alimento, uma repulsa ao corpo deteriorado ou culposo. O incesto, segundo Jung, então, é uma regressão indiferenciada ao inconsciente materno, no qual essa menina está aprisionada, ao mesmo tempo que dominada por um superego de um patriarcado rígido, religioso, e uma busca de perfeição da anoréxica, uma busca de perfeição via espiritualidade, para redimir-se e redimir o irmão. Se vocês lembrarem, Jung também, nos aspectos psicológicos do arquétipo da mãe, ele escreve sobre o caos do ventre materno. A filha aprisionada na mãe no caos do ventre materno. Aqui é uma regressão de um primitivismo brutal.
Não tem. Então, na clínica, é importante compreender a culpa que perpassa esses transtornos, que necessita ser espiada de alguma forma pela privação. O herói da adolescência se torna sacrificial. As jovens da nossa época acabam assemelhadas às mártires da Idade Média, que buscavam perfeição e pureza espiritual. Hoje, elas buscam uma perfeição também, não é? E, de alguma forma, uma pureza espiritual, porque elas viram imagos, elas perdem corporeidade, seja a favor do que se chama narcisismo, estética, mas eu acho, bom, isso a gente pode discutir, que não é só narcisismo, a estética, é algo mais profundo. No caso da mulher, claro que a gente tem que ver o que acontece com os meninos também. Aí vem, e eu vou finalizar com essas imagens, quando Anne pergunta se vai encontrar Deus, e Libby confirma que ela vai morrer e vai nascer com outro nome, e a própria Anne diz não. E é o renascimento, é um ciclo do trauma, da morte e do renascimento. Aquilo é um trabalho perfeito de imaginação ativa, não é? Nós vemos uma terapeuta enfermeira que está no desespero dela, de amor, de mãe, da filha, que ela vê projetada, não perder outra menina, né? Ela usa esse recurso num trabalho de imaginação ativa, em que Anne pode deixar essa culpa, essa introjeção, essa mãe destruidora e renascer como uma menina que ela foi antes do trauma. Quando ela diz, eu sou anã, quando ela abre os olhos, ali segue-se o incêndio e o símbolo do fogo. Então, tem várias menções ao fogo, o fogo que queima pelo pecado, e o fogo que vai purificar no incêndio final, em que também Elizabeth joga o laudo nos sapatinhos e ela está disposta a não apagar as suas memórias e suas lembranças, que ela nunca apagará, mas não repetir o trauma, não é? Ela se livra no fogo, esse fogo é purificador, é como se ele tivesse que purificar a ignorância, a crueldade assassina. O fogo do inferno e o fogo de purificação de queimar as impurezas. E ali vocês sabem o final do filme, mas Lib queima as mãos ali. E ela está com ataduras, ela queimou as mãos. Qual seria, eu pergunto, o seu sentimento de pecado? Será que é não ter salvado sua bebê que lhe escapou das mãos? Então, as mãos feridas, que ela era uma curadora, ela se transformou numa curadora e essas mãos aliviaram tantas dores e salvaram a Nan, mas ela tem que queimar a mão. Parece que ela precisa pôr no corpo essa dor e talvez essa culpabilidade de uma mãe que perdeu uma bebezinha e que não conseguiu salvar. E ali ela tinha que também passar pelo fogo e cicatrizar para poder, resilientemente, fazer uma nova família e uma relação de cuidado amoroso com a menina adotada que realmente não tinha lugar lá onde ela estava. Então, nesse momento também nós vemos uma mensagem de adoção. Onde estava a mãe verdadeira?
né? Qual era a mãe? Qual era a mãe amorosa? Quando ela diz, mas eles não a querem, eles querem uma imagem, eles querem um ícone. Se ela não serve mais, eles não a querem, não tinha amor ali, tinha obsessão. E em Lib tem amor. Então, ali, a adoção é uma adoção de amorosidade, de possibilidade de continuar a vida, o que também é bastante importante com tantas crianças desabrigadas e que às vezes os pais não conseguem, seja por impossibilidade ou por crueldade, não conseguem cuidar. Então, realmente o filme se desdobra bastante e deixo com vocês agora perguntas e responderem o que é que vocês acham da roupa verde e vermelha e o que vocês quiserem comentar. Querida, obrigada por essa bela exposição. Eu gostei desse filme, achei um filme profundo, riquíssimo em sua simbologia, mas você me mostrou que é muito mais do que eu tinha observado, né? Então, fico muito grata aqui com todo esse seu trabalho e nós vamos abrir para as perguntas, para as contribuições, mas eu vou começar aqui, porque me tocou muito, até porque você começa aí com esse dado histórico, e o que me veio é como não tem nada de novo, né? Tudo que a gente está vivendo também, e eu trouxe, me veio assim muito a nossa atualidade, com toda essa simbologia e essa que esse filme nos mostra, com essas ambivalências, esses contrapontos de mente versus corpo, fé versus ciências, crenças, né? Verdade dentro e fora, né? E que aparece muito aí no final do filme. E também isso é tudo tão atual, não é? Que o que nós estamos vivendo esse contraponto, essa dicotomia, esse fundamentalismo religioso, político, de crenças versus ciências, né? Essa busca. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso também, que essa busca ainda de que é verdade, né? Que apesar de, às vezes, evidências, as pessoas, né, ficam tão fixadas em suas verdades, né? Então, eu acho assim, quer dizer, essa busca, quer dizer, é uma bobagem, né? O que bobagem essas querer, porque que é verdade? Se é a ciência, as crenças, se é o artigo de fé ou se nós estamos cada vez mais neuróticos, querendo a fixação em um dos polos. Então, também essa relação aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, ampliando. Sim, Martina, esse é um tema que nos perpassa sempre. Em alguns momentos da Sim, história de incerteza, talvez ele se torne mais agudo, tá? Porque se nós lembrarmos assim, Carlos Byington, ele ah, mostrou magnificamente essa dualidade entre ciência e religião e como são extremos, porque ciência e religião não necessitam serem opostas, elas são opostas quando são ah, cristalizadas ou magicamente, porque existe como o, aquele médico, o médico, tá bem, você pode dizer, começo do século, 1800, mas não.
infelizmente, existem médicos que estão magicamente usando uma medicina de uma forma magicamente. Existe, e que podem fazer muito mal. Sem dizer, eu tenho várias histórias em que eu abençoo o médico e a boa medicina, sem dúvida. Mas essa polarização se dá quando você mesma falou, quando há uma dissociação, quando a neurose é mais evidente, quando nós não conseguimos não unir, mas conviver com várias polaridades e compreender onde cada uma delas nos leva. Em momentos de insegurança, você corre para o lado daquele que está mais perto, não aquele que te convenceram, aquele que faz parte do teu grupo, a igreja, e já estou falando de todas as igrejas. A nossa, a psicologia analítica, a, qualquer uma delas. Você corre para ela para tentar se agarrar a um pilar qualquer, com mais intensidade, e aí surgem essas coisas. Quando você pensa os totalitarismos, depois do que se viveu no século XX, duas guerras, tantas calamidades, e ter pessoas que voltam a enaltecer esses movimentos, parece são regressões profundas, eu acho. Regressões que estão ali, haja consciência, não é? Para estar navegando por aí, nessas águas. Mas está também vinculado a uma sociedade decapitada, né? No lugar da cabeça do bom pai, surge uma hidra de Lerna, não? É, acho que como disse o Nietzsche, né? Verdade é um artigo de fé, né? Ah, verdade, olha, verdade para Artigo de mim, fé, né? verdade com V maiúscula, a verdade só É. pode ser mística. Se eu Então, falo de uma verdade mística, ela é inquestionável porque é algo transcendente. Mas se eu puser verdade em qualquer ideologia, em qualquer ciência, em qualquer religiosidade, assim, que não seja porque tem a religião instituição. Jung também falava isso. Eu estou vendo algumas coisas aqui que Tem uma estão. pessoa no chat que escreveu, Andréia Domingos, escreveu: para mim, o que ficou muito claro foi que ela tinha que morrer e sair daquele lar que a adoecia, para renascer em outro lugar, com outra história. E como as anoréxias precisam matar o lar que as adoece. Sim, tá, matar o lar que as adoece, quer dizer, são relações doentias em que muitas vezes, no trabalho com família, Sueli, você que é especialista, Hoje de manhã nós falamos sobre isso, né, Solange e Marfisa? tem, Falamos sobre isso. então gostaria de te ouvir também. Você pode, É, porque tem o nós, paciente identificado, não? Mas é, é o lar, essa só comentando, ela tem que sair desse lar. Agora, ela pode ir para outro lar e para outra história. sim, Entretanto, a saída não é só objetiva, porque as pessoas carregam o trauma e né? repetem. É uma saída de apropriação, é uma saída em que entra a emoção e o simbólico junto, não é só sair, se bem que É uma saída de libertação, né? Por isso tá a gaiola e o passarinho solto, a gaiola e o passarinho solto. Qual que você vai escolher, né? Quer dizer, hoje, agora, eu concordo que, às vezes, é uma saída de sobrevivência, porque tem pessoas que sim, vivem situações de abuso, de falta, não é? De maltrato, que aí tem que sair mesmo. O que é que sim, você acha? literalmente, né? O que é que Literalmente. é É. que vocês Não, discutiram hoje? nós discutimos hoje de manhã, porque teve um trabalho sobre obesidade,
que é o outro polo da anorexia, né? Uma colega apresentou, uma pessoa que faz um trabalho na PUC aqui do Rio, e nós conversamos justamente sobre essa questão dessas É o lugar da mãe, né, famílias, Celi? dessas famílias que ficam aprisionando aquele indivíduo num corpo ou de um bebê gigante, que aí nunca vira uma pessoa, ou nessa que vai virar só uma alma, né? Uma coisa assim, fugidia, o corpo não vai existir, né? E que está dentro desse complexo materno terrível, né? Destrutivo e de um patriarcal. E ali, naquele filme, tinha também aquele como complexo cultural daquela turma ali que queria fazer uma celebridade daquela moça. Você sabe que me lembrou muito esse filme, guardando as devidas proporções, porque a coisa é de outra natureza, mas a situação que essa moça, Larissa Manoela, está passando agora com a família, que ela percebeu que tudo que ela sempre fez foi ganhar dinheiro para aqueles pais. E ela está deixando os 18 milhões de propriedades, né, que ela tem, de patrimônio, para os pais para se livrar. Entendeu? Sim, Então, acho que a gente conversou muito de manhã sobre isso, sobre sim. essa. Inclusive, falei um pouco, né, Marfisa, sobre a questão do mito que, dentro de uma história familiar, ele se repete, até que tem alguém que se redime. Essas cores eu já viajei nela também, mas não vou falar tudo, não, senão eu vou ficar com a palavra. Não deixar os outros falarem. Vamos ver. É a história que se chama transgeracional, não é? É, a gente pode dizer que história essa mãe criada nesse ambiente tinha, que tinha vindo daquela fome, com aquele patriarcal terrível, não? E que a gente vê realmente ambos os complexos nos distúrbios familiares, o matriarcal e o patriarcal, seja da expiação ou de uma busca de perfeição, ou de estar sempre errada, julgada nos dois polos, a anorexia e É obesidade. verdade, é verdade. Sim. Tinha mais uma pergunta, acho, sobre as cores. Não, tenho a verde é a cor da medicina, vermelho do sangue de Cristo. As duas integraram ciência e religião. Ah, legal. Uma Essa, colocação bacana da Simone Cortês, sim, né? Tem pode uma ser. fala da André, Tem uma outra também, a Márcia Galdino. A mãe aparece no filme com um vestido verde, e no fim, Líbia aparece com um vestido verde, ocupando esse lugar do materno, significando cura e esperança. Sim, o verde tem a cura, a esperança, a... Quando você falou, né, Liliana, dela, a menina com aquela cor amarela, e a enfermeira, né, no caso, com o azul claro, que era um azul claro, né? Você já lendo ali sobre o significado das cores, o amarelo dela não era um amarelo claro também. Quer dizer, ambas estavam num sofrimento do que aquelas duas representações de cor traziam, né? Que o amarelo é a possibilidade de você ter luz, ter consciência, mas com aquela coisa tão frágil, a consciência é leve, é pouco estruturada. E o azul claro é a coisa do céu, aquele céu lindo, né? Assim, aquele céu de outono, né? Que nos abrange tudo, mas que é tão distante, é um luminoso, mas muito distante, mas que fala um pouco também da dor, do sofrimento, do esvaziado, né? E o Acho- vermelho e o verde, eu não me lembro muito a cor, se era um verde claro, porque se for o verde claro, é o verde do nascimento, daquilo que vai brotar, né? As nossas brotinhos são verdes, né? E o vermelho é a vida, é o sangue da vida.
que é interessante aquele sangue que a menina falava do sangue de Cristo, e a outra tirava o sangue dela, que não deixava de ser o sangue do Cristo dentro dela, da purgação da Sim, dor, né? eu É acho. muito bonito, é um filme lindo, doloroso, mas lindo. Ó, É. Silvana, vamos lá, Silvana. E tem Luciano mostrou uma uma... imagem também. Não sei se ele quer falar. Ah, é. Não, para você tenha uma pergunta, algum comentário da Luzia e a Silvana agora. Pode continuar, Silvana. Eu fiquei pensando muito nesse filme sobre a relação de vínculo, né, positivo que essa enfermeira ela foi construindo com a garota, que várias vezes, não sei, né, se vocês perceberam a mesma coisa que eu, ela pedia desculpa quando ela invadia, né, um espaço, quando ela colocou aquele cano para alimentar, né, a garota. E eu fiquei pensando, né, que a construção desse vínculo positivo, né, desse materno positivo que ela não tinha, né, com a mãe, é que foi salvando ela, né, tirando ela desse lugar. E foi, vamos assim dizer, salvador para ambas, né? Então, eu pensei muito na relação delas. Não sei o que vocês acham disso. Sim, com certeza. E a relação delas que permitiu que aquela imaginação ativa funcionasse. Porque se você faz um trabalho desses sem ter vínculo, não, é, a menina ia, imagina, eu renascer como uma. Nunca, Que é, né? o que ela não conseguiu com a freira, né? Que era muito fria ali. Ela ia para cumprir a tarefa, né? Que era ficar vigiando a garota, né? A freira estava aprisionada naquele sistema, porque quando ela É, diz que tinha um cavalheiro, um anjo levando ela a cavalo, ela sacou. E ela estava feliz que aconteceu, mas ela não era capaz de quebrar nada, porque ela estava dentro do... enrijecida, né? É, exato. É. Tinha algumas que falavam. Tem a Quem tinha Vivian, falado mas antes, Vivian, tem uma fala aqui da Luzia. Outro filme muito bom sobre anorexia é To the Bone, para os ossos, né? Esse eu não conheço, nunca vi, mas deve ser interessante. Tinha alguém que tinha dito que uma pessoa botou uma imagem. Quem foi? É, Luciano. Antes, Vivian, de você. Luciano, é. pode abrir o seu som e dizer qual é a imagem que você colocou? Mostrar para nós? Era apenas a imagem do jantar final, que elas estão de vermelho e verde. Era o tom. Ah, A senhora havia falado do tom, não lembrava do tom do vermelho e verde, eu estava com a imagem aqui. tá. É esse verde mais claro ou é um verde mais escuro? Acho que é forte o verde. É. É. Então, eu vou pegar aqui, que saiu do ponto. Mas só um minutinho, por favor. O Mas verde. Tá, é mais para claro do que não é aquele verde militar, que pode ser um verde militar. Que aí a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que bater continência e tal, é meio perigoso. O verde é a mistura do amarelo com o azul, né? Uhum, Então, de repente, pode ter sido o quanto ela se transformou com a menina isso, também, né? O quanto a isso. menina foi É. transformadora para ela, né? É. E quanto a menina retoma o O vermelho. sangue da vida. O sangue da Exatamente, ela vida. pode retomar do ponto que ela perdeu É. a libido, né? Realmente o sangue da Tinha ficado encapsulado, né? Exato. A Roubedo também, né? O vermelho. Isso, Exato. isso.
Gente, a Vivian está com a mãozinha Vivian está com levantada. a mão levantada. Vivian, baixa a sua mão e fale. Olá, Liliana, tudo bem? Oi, Vivian, É, bom te rever. sim, Bom te sim. ver. Você se citou na sua fala o texto Luto e Melancolia do Freud, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele e a relação que você pensa com a anorexia. Sim, eu não poderia te dizer que eu posso aprofundar o texto, porque eu tenho que retomá-lo e fazer ele com propriedade. Mas me pareceu muito oportuno a, a melancolia inscrita no corpo, como o luto de uma perda. Esse corpo da anoréxica que ele vê semelhante à melancolia, que é ele considera que é derivada de um luto não elaborado, se bem que eu tenho uma restrição, minha gente, minha, de falar em elaboração de luto. Para mim, luto não se elabora. Eu Eu acho também. inadequado para mim falar em elaboração de luto. Acho um É. preciosismo semântico que é até científico, uma procura de uma definição, de uma noção científica para uma vivência tão profunda. Então, não tem elaboração de luto, coisa nenhuma, a meu ver. Concordo com você. Tem viver a vida, Luto a gente vive, e ter as né? boas lembranças e ter o altar É, das memórias. Mas é. voltando à melancolia, a melancolia seria quase que uma fixação do luto. O depressivo melancólico está e não é um luto só pela perda do ente querido, cuja libido vai embora e você não tem onde realocar. Pode ser, é um luto pelo corpo, é um luto por um estado de ser, é um luto por uma ilusão, é um luto pela família, é o luto pelo que eu não tive. Quer dizer, é bem amplo esse sentido de luto. Eu estou falando do luto concreto, que eu acho que não se aplica à elaboração, mas que o corpo seria um definhar que leva para o não existir. E essa melancolia é um chamado ao não existir, né? É estar definhando em torno de algo perdido. De alguma maneira, a anoréxica também está sofrendo no corpo algo que ela perdeu, que a condição de criança, de infância, ela não pode ser mulher. Ela não se permite ser mulher. E ela quer ser uma mulher perfeita, digamos, não é? A anoréxica, ela diz que ela quer ser uma mulher linda, magrinha, aquela modelo linda, que parecia saída de um campo de concentração e morreu sem comer, é uma coisa assim chocante, não? Então é um definhar, é um se deixar morrer para não existir, não existir em termos de corpo e de alma, não? Não sei, Vivian, é um assunto que a gente pode explorar o Freud melhor, mas me fez muito sentido a melancolia Sim. anoréxica, É não que é? eu gosto muito desse texto, né? E eu já pensei em algumas aproximações, então por isso que eu fiquei, nossa, quero escutar mais ela falando sobre isso, mas para mim faz muito sentido. É, E até uma outra coisa, é interessante que o nome dela é Ana também, né? Pensando na própria questão da anorexia. E quando você foi falando para mim essa imagem do passarinho, do aprisionamento, me veio aqui enquanto você falava como a mãe é igual aquela mãe passarinho que alimenta de boca esse beijo que é um pacto ali, né? Esse beijo que traz ali um conluio, essa mãe que alimenta igual a mãe passarinho alimenta o filho, né? Foi uma coisa que me veio quando você estava falando. Mas muito obrigada, viu? É, obrigada pela Lili- poder Liliana, conversar junto tem, no Freud. tem é, alguma coisa aqui. Roberta Pires de Souza falou: vermelho da iniciação, menstruação. E a Caterine Barreto
podemos pensar o vermelho e o verde como sensação, sentimento. A redefinição da vida no corpo, incorporar quem se é, a relação de poder transfigurada pelo amor. Achei muito bonito isso que é É, trazido, eu né? acho, eu prestei bastante atenção também na imagem final dos três, porque para mim ele representou o luto ali, com aquela roupa dele, toda de preto. Talvez venha com a representação do luto, né? Que, aliás, ali estava nos três, porque os três passaram ali pelo processo de luto, né? Achei Eu interessante. acrescentaria, eu acrescentaria talvez que o papel dele, né? Quer dizer, os três enlutados, mas teve um encontro erótico, amoroso, que possibilitou que ela vivesse novamente, reavivasse a mãe nela, né? Eu tenho a impressão que ele, eu diria que ele a fecunda, né? E possibilita que ela viva né, como mãe e resgate essa menina, né? A menina dela, a menina de quem ela cuida, né? Então, esse triângulo, né, que configura o novo, né? Os três enlutados, mas eu acho que foi um encontro que possibilitou isso. Representação de vida e morte, né? É. Nas Olha, roupas Leila, dela e dele. bom te ouvir, Leila, te ver. Sim, é isso, não é? É um reencontro com ah, a possibilidade não de apagar essas memórias, a gente sabe, mas de recuperar algo que foi profundamente lesado e cada um deles vai se apoiando, porque também aquela cena que eles transam depois daquela ah, aquela confissão daquele trauma, da culpa dele de ter abandonado a família. Quer dizer, ali a transa é trazer algo, tá bom, foi uma transa assim, de desespero, o que seja, mas não é só desespero, é afirmar uma conexão e uma vida. E eles acabam reconstituindo papéis familiares, sim. Não é? Cada um. Potência erótica, né? A potência erótica pela primeira vez aparece ali no momento em que eles estão transando ali, né? Porque é um mundo Aí, muito árido, é uma aridez que a gente pode ver representada justamente nesse poder que perde toda a conexão com o sentido da vida, né? Então é muito mais importante ser um milagre dentro da concepção de poder do que estar no milagre da vida, né? E aí eu acho que quando a gente tem essa retomada do erótico, onde tudo se casa ali, né? Há um casamento de fato desse sagrado em termos de promoção de uma transformação, né? De uma opus alquímica. Eu achei muito interessante aquele final, né? Se a gente for pensar nas cores também, nigredo, rubedo, e o próprio vitriol, né? Que é é, o fechamento, né, dessa opus, ela está sentada na mesa e ela comunga, né, da vida, porque o alimento tem esse sentido também. Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é que, como é um tema mitológico, né, a gente pode pensar em muitas coisas, e isso que é legal, né? Isso torna o filme muito mais rico. Isso é arte. é, É Obrigada. isso. Esse, esse, Interessante. esse banquete do final, né? E é um contraponto com toda a escassez e a miséria, né, de É, todo o filme, e aquela fartura, aquele banquete com muita gente, né? É um contraponto tão forte, tão a fome, né? A a fome. fome com os prazeres, né? Com
com o nutrir-se, o Agora, alimentar-se. algo me intrigou que eu teria que ler o livro. Aquela cena final, eu vi tudo isso que vocês falaram e vocês enriqueceram simbolicamente, sem dúvida, mas assim, mas algo me intrigou um pouco e eu revi, olhei. Eles estão, não tem uma expressão de muito prazer ali. A menina dá um sorriso, ela esboça um sorriso. A Libby olha para Nan, satisfeita que ela está comendo. E o Will está sério, como papel de pai, está ali olhando para as duas como aquele que toma conta. E essa fartura não parece que, pelo menos, a menina está comendo direito, dá um sorriso. Talvez seja isso, não é, Leila? Que de alguma forma a marca da fome está neles. Eles podem estar ali, mas algo vai permanecer. Acho que vai levar muito tempo para que eles possam degustar. Mudar o padrão, né? Isso, você que tem uma degustação assim, tão, tão vívida, talvez eles precisem um tempo para aprender a degustar. Será que é isso? Porque é novo, né? É Porque novo na vida. como degustar, né, Liliana? Se os três estão lidando com luto, Ainda, né? né? A Ana Ainda. também, porque ela perde a É. família. É isso. Isso tem É esse isso. aspecto interessante para nos mostrar também que a família não é só o lugar do bem, né? O É o bem lugar e o do mal mal também. estão ali juntos, não É, é? E essa isso. polaridade aí também aparece do bem e do mal no sistema familiar, né? Eu tive a impressão que aquela cena final ainda era no navio, de ida para Sydney. Ah, Não. pode ser. É no E navio, assim, né? então, Já para mim, estava no mar, ainda estava no isso, ainda estava na inconsciente. travessia, ainda estava no processo, assim, nesse início, né? Talvez isso, Certo. né? É um começo ainda, né? É, sim. E a Denise está com a mão. É Ana Denise e Ana falar. Su estão com a mão levantada. Gente, obrigada, Liliana, por Oi. essa, né, riqueza aí e por todos que trouxeram comentários. Eu fiquei pensando muito, acho que dá para conectar com isso que vocês estão falando. Quando você trouxe lá no começo, Liliana, são personagens que acreditam na história que estão contando, né? E isso me remeteu direto até quando você trouxe o Freud, pensei nas histórias de caso e no livro do Hillman, Ficções que Curam, né? Sim. Quando ele vai trazendo essa importância das histórias de caso e de um processo aí de transformar essas histórias de caso em histórias da alma. Eu acho que essa travessia, que esse processo, tudo que a gente está falando, é uma tentativa de encontrar uma ficção que cura, porque é isso que o Riemann está falando, né? Que a terapia, que todo esse trabalho aí com a psique, com a alma, é um processo de se buscar uma ficção que cura. Que a ficção possível para eles é essa ainda na travessia, né? Em que eles estão lá, né? Comem, mas não conseguem ainda se nutrir, ou não se nutrem ainda o suficiente, né? Não sei se isso faz sentido aí para o que você trouxe. Transformar fato em narrativa, não é? Do Hillman. Como que... Isso. E sim, a Vivian também apontou tudo isso, está certo, eles estão de fato na travessia, no navio ainda, então é uma travessia, e a anoréxica, o processo de realimentação é gradual. Uhum. Você sabe, o tratamento é ela aceitar aos poucos e isso aí, mas ali eles mostram, claro, a menina, mas eles três, eu acho que é isso mesmo, eles estão nessa passagem, não é? E isso também é bonito, se for do filme, do livro, teria que ver o livro, porque né, tira essa onipotência terapêutica, talvez, não? Uhum. De respeitar o tempo, né? Sim.
Açu, abre o microfone. Então, eu fiz algumas observações aqui para compartilhar com vocês. Queria agradecer, Liliana, fantástico. Acho que deixou todos nós assim embevecidos com sua apresentação. Bem, veja bem, a mãe passarinho, ela deixa de alimentar o filhote, ela abandona quando o filhotinho cai do ninho. Isso é uma coisa que ocorre, né, na natureza. Se o filhotinho cai, ela abandona, né? Então, eu acho que isso, talvez metaforicamente, a gente possa relacionar o que aconteceu com Anne. Eu fiquei imaginando que no início era tudo muito literal, não é? Então, tinha que haver a punição, tinha que haver o sobrenatural, tinha que haver tudo aquilo que estava fixando todas as pessoas envolvidas naquela realidade. Eu acho que o casal novo, a enfermeira e o jornalista, trazem o dois, uma outra forma de parental que se apresenta na vida de Anne. Então, eu fiquei muito assim presa nessa questão do dois, não é? Então, o casal parental novo que aparece, o dentro e o fora, então, como se ela pudesse ver duas possibilidades de percepção daquilo que está acontecendo, a ciência e a religião, ambas como possibilidades visíveis e potencialmente presentes, né? E conforme também me chamou a atenção, uma outra forma de perceber a vida. E aí, tal como Denise, eu pensei no livro Ficção Esquecuro. Então, Anne imaginava a vida de uma forma. Então, a partir daquela experiência, conforme Liliana falou, de persuasão, de imaginação ativa, ela passa a imaginar, talvez, a vida de uma forma lenta nessa travessia, de uma forma progressiva, ela passa a imaginar de uma outra forma. O Hilma coloca que o modo como imaginamos a vida é o que vai caracterizar a nossa história. Então, no momento em que, inclusive, o nome troca, né? Mas são as mesmas letras, Ana com Nan, né? Então, uma está contida na outra. Então, novamente, o dois. Então, eu fico imaginando que ela passa a ver a vida de outra forma, sem perder tudo aquilo vivido de alguma forma dentro dela, né? Então, eu achei bem interessante. Em relação à enfermeira, as mãos, eu trabalho diretamente assim próximo ao hospital com o pessoal de enfermagem. As enfermeiras usam muito as mãos, né, no trabalho dela. Então, as mãos queimadas, eu fiquei imaginando que ela tinha que colocar realmente a mão na massa, nessa massa alquímica, nessa matéria que estava nessa vivência assim, de transformação. Então, no momento que ela queima as mãos, eu acho que ela dá realidade a toda aquela história, né? Em toda aquela experiência. Você falou do valor da enfermagem nesse século, tem um livro bem interessante, chama O Século dos Cirurgiões, que as enfermeiras têm um papel extremamente importante nesse livro, é demonstrado na descoberta das infecções em gestantes. Então, é uma indicação bem interessante de leitura, né? Nesse livro, há um relato que havia muitas infecções num determinado hospital, mais ou menos 1860, né? Mais ou menos nesse século que é relatada essa história, em que
durante a semana nesse hospital, durante dias da semana, eram os estudantes de medicina que faziam os partos. Em outros dias eram as enfermeiras. Aí foi observado que no dia dos estudantes de medicina existiam mais mortes de gestantes e parturientes. E uma enfermeira descobriu que era por causa de infecção, que até então não se sabia. Os estudantes de medicina, antes de fazer os partos, faziam as autópsias, as necrópsias. E as enfermeiras iam com as mãos mais limpas, né? Então, é bem interessante também a atuação dessas enfermeiras nesse período, né? Ótimas associações. Eu vi um comentário da Laura, do curador ferido, sem dúvida, é o curador ferido, está ali, e as mãos dela, da enfermeira, e ela entrando nesse fogo, se ferindo. Mas ainda eu acho que tem algo do cuidado que ela não conseguiu dar e que ela sentiu essa ferida. Era um médico que viu isso, Semmelweis, ou um nome parecido. Ele percebeu que os estudantes, e aí entrou no trabalho ginecológico e tal, ele percebeu que os estudantes que vinham é isso que você falou, né? Eles vinham das autópsias com a mão e ele aplicou sabão puro, daquele sabão de roupa, cloreto de sódio, que obrigou eles a lavarem as mãos e diminuiu. Acho que o nome é ou Semmelweis ou um nome parecido, mas era um médico Esse ali. livro, o relato é de uma enfermeira, que inclusive ela cria uma luva que não tinha até então. Pesquisa direito, pesquisa de novo, porque eu acho que é esse médico. Mas, enfim, acho que talvez foram os dois juntos. Vão ser assim, uma conjunção, né? Isso que vocês estão falando, se lembram nesse período da pandemia, que as enfermeiras que criaram aquela água morninha dentro da luva para ficar de mão dada, quer dizer, botar aquela luva aquecida na mão daquelas pessoas que estavam entubadas. Agora, nesse período da Covid, elas criaram essa potência de carinho. Aí vai bater com o que a Denise diz aqui, o amor cura, Eros engendra a psique. Nem sempre, gente, um amor cura, mas... Depende, tem os amores que matam, né? Não, eu estou falando do bom amor. O amor cura, sem dúvida, mas precisa... Porque essa enfermeira, ela tinha amor e conhecimento, vamos lembrar disso. Ela era uma cientista. Ó, a Melissa Pereira Castanheira pede se pode recomendar alguma bibliografia sobre anorexia com abordagem junguiana. Aí alguém, Vivian de Freitas, dá a sugestão de O Sentido da Anorexia Nervosa, de Christian Morgan, Fernanda G. Moreira e Luiz Oliveira. E um outro sobre crônicas, A Mordida da Maçã e os Transtornos Alimentares. Tem Mulheres Famintas, né? Mulheres Famintas também é bom. E aquele que não é sobre a anorexia, mas é sobre a obesidade, a coruja era a filha do padeiro, do Marion Woodman, mas ela trata de anorexia porque também. é o oposto, né? Essas duas pontas, né? Aí tem outra coisa, a Laura diz, mesmo a renutrição da anorexia deve ser um processo lento, senão pode ser letal do ponto de vista nutricional. É igual aquelas pessoas que passam no deserto sem beber água há muito tempo, quando chega para beber água tem que ser gotinha, né? Porque senão... Aí a Vivian fala, sim, chama até de síndrome da realimentação. Laura fala, corpo e alma demoram para assimilar a nova realidade. E a Caterine diz, oh meu Deus do céu, agora entrou um negócio aqui que não era para entrar. O divino corrompido. Isso.
Então, É, simbólica, corpo de é, sangue de Cristo esvaziados. é, Corpo e sangue, ela corrigiu. é. Lidiane, obrigada pela aula, precisei sair. Um abraço É. a todos. Jussara também agradece. Obrigada pela apresentação e troca. E vamos chegando ao Mas tempo. eu quero falar uma coisinha. Você sabe que, a partir desse filme tudo, de todos isso que nós chegamos, me veio à memória aquele filme Festa de Babette. Sim. Não é? Que não deixa de ser um trabalho de um povo anoréxico, porque tinham que comer uma papinha, só podia ser aquela papinha em função daquela religiosidade, daquela. E Babette chega devagarzinho, ela vai fazendo eles entenderem o prazer da vida. É um filmaço aquele também, antiquíssimo, né? É muito bom. Eu acho que essa alimentação, esse símbolo da alimentação, a gente pode também Da alma, né? terminar exatamente com a frase do início, que a Liliana começou, né? Que nós não somos movidos sem histórias. Por isso, convidamos a acreditar, né? Por isso que precisamos estar sempre ligados às histórias que o cinema nos apresenta, porque talvez sejamos movidos mesmo à ilusão, né? E precisamos disso, né, para a gente viver. Como a gente está chegando ao nosso tempo, Liliane, super obrigada pela sua presença, pela riqueza da sua, né, apresentação e da contribuição de todos vocês. Obrigado, porque foi uma noite assim muito, muito especial e muito rica para nós. Saímos daqui nutridos, É né? verdade. De corpo e alma. Obrigada a vocês, ao grupo e a todos que participaram hoje, todos, todas, não? É. E pelas contribuições riquíssimas, muito que fazem a gente também repensar e se reabastecer, não? Em todos os sentidos. E lembrando que a psicologia é feita de corpo e alma, não é isso? Corpo Isso, e isso. ou psique, ou isso já é uma dicotomia, é feita de organismo, que engloba tudo, porque quando eu digo eu já estou separando. Já está não é? separando, né? Feito de todas as polaridades, né? É. Vamos unir. Gente, muito Esperamos vocês obrigada. no próximo, uma segunda-feira aí. Na última segunda de setembro. E o próximo é a última de Né? setembro. Tá? Liliana, adorei te ver, te ouvir. Eu Sempre é um também. prazer estar com você, é uma delícia. Boa noite para todos, muito Boa obrigada. noite. Muito obrigada. Boa noite, Tchau, obrigada. tchau.